De volta ao Ciência com Vida, já está assim fadigado, a questão da falta de oxigênio. Para entender isto, nosso colega está explicando o porquê que o jogador de futebol, quando está na altitude, ele não consegue correr da mesma forma, ter o mesmo desempenho que ele tem aqui ao nível do mar, que você já entendeu a questão do nível do mar e a altitude. Continuando, você estava falando da questão das hemácias, como que isso influencia, como que essa pressão atmosférica influencia essa relação de hemácias, como se dá aí? Vamos entender de uma forma didática, uma forma prática. O nosso sangue é composto por várias células, entre elas uma abundância muito grande de hemácias. O que são as hemácias? As hemácias são como células, como se fosse um disco, um pequeno disco, né? Uma pequena rosquinha, vamos colocar assim, né? Uma forma prática de a gente entender. E o que acontece? As moléculas gasosas e em alguns outros nutrientes ligam-se a essa hemácia e ela faz a função de levar os gases para os tecidos corporais. Bom, se você precisa de uma demanda de oxigênio maior, você tende a respirar mais, né? Para um mecanismo de compensação. Você está correndo, então você está ofegante, você está gastando, você está queimando combustível celular, você está fazendo com que a célula respire, né? Então você precisa de oxigênio. Em caso de grandes altitudes, o que acontece? O organismo ele precisa de uma concentração, já que você diminui a concentração de oxigênio, você vai precisar de uma quantidade maior de hemácias para quê? Para ela compensar essa perda de oxigênio, bastando que com poucas respirações você já adquira a quantidade necessária. O que acontece? Os jogadores, vamos pegar o nível Brasil, né, uma referência do Brasil, eles são adaptados a uma concentração, uma pressão atmosférica X, uma concentração de gases específica também. Quando eles vão para a altitude, o que vai acontecer? O organismo deles não está adaptado. Por quê? A realidade lá é outra. Eles têm uma menor quantidade de oxigênio, uma pressão atmosférica diferente. Na verdade, o organismo ele não se adapta num período curto de tempo. Ele precisa de um certo tempo, varia de pessoa a pessoa, né? Tanto é que é uma questão biológica do indivíduo. Então, pelos indivíduos, pelas pessoas que moram nessas altitudes, já terem a condicional do organismo já adaptado, para eles é mais fácil. O que inverte é que quando o jogador ele leva uma balaiada lá no, né, vamos pegar o exemplo clássico, nesses locais, quando eles voltam para o Brasil, eles têm uma dinâmica um pouco diferente também, isso afeta. Muitas das vezes a gente pensa que o treinamento dos atletas é preferencial e hoje bem utilizado que eles façam treinamento em grandes altitudes. Para quê? Para já adaptar o organismo a essas condicionantes, número de hemácias, transporte de oxigênio na célula, entre outras coisas, né? Ok, então é por isso que os brasileiros, os corredores, eles vão para esta altitude para treinar e voltar, digamos, com essa concentração de hemácia maior? Geralmente é maior, eles tendem a aumentar para compensar a diminuição de oxigênio nessas grandes altitudes. A gente tem um exemplo, por exemplo, o Quênia, né? Os atletas quenianos, né, que eles correm, né, que tem aquela questão de correr, já é a questão geográfica favorável a eles, né? Então eles já fazem esse treinamento já maçante, né, vamos colocar assim ao extremo, justamente para compensar ou para se adaptar a um determinado local, né? Principalmente o Brasil, né, nas corridas de fim de ano, né, São Silvestre, por aí vai. Ok, então isso quer dizer que maior a pressão atmosférica, quer dizer mais, né, massa de ar sobre aquelas partículas, ficam mais próximas, então maior concentração de oxigênio. Diminui a pressão atmosférica, a pressão sobre essas partículas é menor, então a distância aumenta por centímetro cúbico ali, menos oxigênio. É o que possibilita o rendimento ou não. Exatamente. E o que possibilita também a bola correr mais ou menos. Exatamente. Agora, esses atletas, quando vêm desta altitude, eles chegam ao nível do mar. Então, quer dizer, é como se tivesse oxigênio excedente para ele. Isso não influencia diretamente ou influencia para os atletas que vêm ao Brasil jogar? Para eles é mais benefício, né, se a gente for pensar dessa forma, porque eles têm uma maior quantidade de células responsáveis pelo transporte de gases. E aí tem uma outra questão. Só que aí, na verdade, nós não vamos comparar o rendimento do atleta, né? O atleta que vem de uma altitude maior para cá, ele está mais favorável, ele vai se cansar menos. Essa é a ideia. O problema é a dinâmica do corpo, né, da bola, se movimentando no local. Então ele tem uma questão uma questão da resistência do ar que muda, né? Então nós temos aquela questão do atleta ele não acostumar
a realidade da pressão maior, né? Basicamente, a gente vai comparar essa questão, não o rendimento fisiológico do atleta, e sim aquela questão de técnica, né? De comparação de pressões, né? Lá é uma pressão menor, então a questão da resistência do ar é menor, aqui já é maior. Então o esforço que ele fazia lá para a bola correr, ele vai ter que fazer um esforço maior para a bola correr a mesma distância, né? A gente vai comparar dessa questão. Tipo a aplicação de força nessa bola, o chute e tal. Essa resistência do ar, para o pessoal entender, é similar quando passa um carro, por exemplo, desloca aquela massa de ar, você sente aquele vento. É essa resistência que você está falando, da questão da bola, está correndo? Exatamente. Então a questão da massa de ar, né, a concentração da massa de ar existente em um local a grande altitude, que é menor, para grande altitude, que é onde a gente está uma pressão atmosférica maior, que é próxima à superfície do mar, né? Correto. Agora, quanto à questão da aviação, o voo, né, de avião, as pessoas às vezes vão viajar, elas sentem uma variação no tipo e tal, isso tem a ver com essa pressão atmosférica? Isso influencia na questão biológica ou essa pequena variação não influencia? Na verdade, a questão do voo é uma variação temporária, né, se a gente for pensar assim. Mas quando você está em grandes altitudes, você sente uma diferença, né, até uma pressão, tudo mais. A comparação que a gente pode fazer também é a nível do mar, né? Quanto mais você afunda, você sente aquela pressão, né? A pressão timpânica no ouvido. Por quê? Você aumenta a pressão, né? A pressão do ar, então a pressão atmosférica, ela aumenta proporcional à profundidade que você está, né? E a gente coloca aquela questão inversa, quanto maior a altitude, né? A diferença, ela também tende a ser significativa por causa da diminuição da pressão atmosférica. Correto. Então, quer dizer, quando o seu time vai para a altitude e toma balaiada, não é que ele é ruim, meu amigo, é porque ele está cansando mais facilmente. Ok, fazendo as considerações aqui, muito obrigado pela sua participação. Quer fechar alguma coisa para a galera, a questão dessa resistência do time? Bom, na questão do time, se ele tomar balaiadas, ele pode ser ruim mesmo, né? Então, a gente tem que saber diferenciar isso. Mas, com relação à questão da dinâmica atmosférica, espero que eu tenha contribuído um pouco mais, né, para o aprendizado dos nossos ouvintes, né, principalmente para os alunos, né, que estão assistindo e que às vezes se questionam com relação a isso. Agradeço o convite do professor Reginaldo, né, que ele continue fazendo esse trabalho, que realmente contribui muito, né, para o aprendizado dos alunos, né, dos nossos alunos, né. Bom, eu queria arrumar uma desculpa do meu time que tomou balaiada, mas ele falou que não é a pressão, ela não altera tanto assim. No próximo bloco, o professor Bugiganga fará alguns experimentos, fazendo a junção entre o falado e o cotidiano. Até mais, vem convida que a ciência te convida.